conteúdo e você ali não precisa resolver, só contenha o que eu estou passando. Então eu acho que a Acti, né, ela vem muito nisso, e quando você fala da compaixão também, né? Você entender o outro e entender a si. Sim. Então a gente também, eu gostaria também de puxar outros assuntos aqui, mas antes eu peço para vocês que estão nos vendo, deixa o like, compartilha essa live, compartilha esse episódio com quem você acha que vai aí absorver algum conhecimento, que vai utilizar essas informações para o seu próprio bem, para o bem do outro. Então é muito importante isso para a gente. E outra coisa que eu queria trazer, até como uma forma que muitos têm dúvida, né, sobre os transtornos de personalidade que a gente falou no começo, sobre as classificações, e eu gosto muito de trabalhá-las, inclusive é, muitas vezes eu gosto de explicar tanto para os pacientes, dependendo da situação, quanto para alguns familiares em determinado ponto, porque, por exemplo, no grupo A dos transtornos de personalidade, né, o cluster A, como ele é classicamente conhecido, nós vamos ter a personalidade paranoide, esquizoide e esquizotípica. E muitas vezes o paciente com traços paranoides, ele é classificado como esquizofrênico, Sim. né, como a esquizofrenia paranoide. Apesar de ter características parecidas em alguns momentos, eles não preenchem critério para a esquizofrenia, eles não segregam de fato com a realidade. Eles têm ali crenças diferentes, acham que podem estar sendo de alguma forma prejudicados, mas o que vai diferenciar um transtorno ou uma personalidade aí é o prejuízo que isso causa, né? Então, como é que um transtorno de personalidade paranoide vai prejudicar? Quando ele está tão assustado ao ponto de ele não sair de casa, de começar a ficar tão isolado. Então, muitas vezes a intervenção da psicoterapia e da farmacologia é importante para diminuir essa tensão e ele possa retomar as atividades, mesmo com aquelas crenças, com aqueles pensamentos voltados a algum tipo de perseguição, mas sem atrapalhar a vida dele, né? Os esquizotípicos também muitas vezes têm crenças bem características, né? Eles acreditam em determinadas coisas que só eles acreditam, outras pessoas acabam tendo dificuldade de falar, de conversar, porque eles seguem muito aquele mesmo assunto. E nós vamos ter também os esquizoides, né, que é um diagnóstico diferencial muito complexo, né, a personalidade esquizoide, porque ela parece com outras características, né, o paciente ali ele muito isolado, ele não conecta afetivamente com outras pessoas, e isso vai gerando aí um estilo de vida bem singular, né, quase que desconectando das outras pessoas, com formas de pensar bem singulares também. Então eu gosto muito de diferenciar para que a gente não ache que todo comportamento que está tendendo a isolamento é esquizofrenia. Então Exatamente. eu acho que essa leitura é importante e eu até prossigo um pouquinho pulando o cluster B, que eu vou lhe perguntar daqui a pouco, eu vou pular para o C, porque o cluster B é muito falado na mídia, né? Você vê o borderline, o narcísico, o antissocial. Eu queria pular para o cluster C, né? Onde a gente vê a personalidade obsessiva compulsiva, que para que as pessoas entendam são aquelas pessoas que são muito metódicas, né? Muito rígidas, que querem tudo muito de forma pragmática, muito certa. E para eles é ótimo, né? Eles gostam porque as coisas de fato dão certo, né? Eles são muito organizados, mas muitas vezes as pessoas que convivem acabam não aturando muito porque é muito certinho e incomoda as pessoas, só que o indivíduo que tem essa característica não muda porque é ótimo para ele. Inflexível, né? Ela é bem flexível, bem rígido, né? E os funcionamentos esquiva e dependente, né? Que a gente vai ver que não é uma regra, mas é algo muito comum. O antissocial com traços, ou narcísico com traços de manipulação, juntando, né? Tendo uma junção com traço dependente. Então é como se eles se casassem muito bem. Então muitos relacionamentos a gente acaba percebendo um traço narcísico antissocial junto de alguém com um traço dependente, que não consegue desfazer, né? Então é um manipulado e um manipulador.
Então a gente começa a ver esses perfis de personalidade no convívio, né? E isso às vezes chega em consultório. E a gente Sim. tem que ter muita habilidade, tem que ter uma conversa próxima com o psicólogo que está acompanhando, para que esses casos sejam trabalhados da melhor forma possível, com o maior zelo possível, para que deem certo. Mas eu deixei essa discussão do cluster B para o final desse tema, claro, para perguntar a você se, apesar de não trabalhar diretamente com alguns tipos, se você na sua jornada toda na psicologia, se você percebe que esses quadros eles se apresentam com uma maior frequência ultimamente.